manhã é a boa parte. Eu vou já falar qual é a passagem base, mas antes dessa passagem base eu gostaria de contar duas histórias bem rápidas. Antes disso, eu estava preparando uma mensagem com outro tema, mas aí a gente estava lendo a Bíblia em casa essa semana e aí eu vi que seria um assunto legal de tratar, então eu decidi mudar e preparar em cima desse tema. Mas antes eu queria contar duas histórias para vocês e pedir que vocês reflitam nessa história, porque vai ser importante para a gente continuar depois. Na primeira história, dois irmãos moravam numa mesma casa e um amigo veio visitar esses dois irmãos. Enquanto eles conversavam, um armário da casa quebrou. E aí caíram todas as louças, caíram as panelas, foi uma grande confusão. E aí um dos irmãos saiu para poder arrumar então o que tinha quebrado, para poder remendar ali, pegar as coisas, organizar e tudo mais. Enquanto isso, o outro irmão estava conversando com aquele amigo. Ficou sentado ali no sofá, conversando, eles estavam ali tendo um momento juntos. Só que o irmão não foi ajudar o outro. Ele ficou sentado ali conversando. O irmão que estava consertando ali o armário, ele ficou incomodado com a situação porque gostaria que o outro irmão ajudasse. E aí achou até que era um pouco de folga daquele irmão que estava sentado, sem ajudá-lo ali a recolher aquela grande bagunça que tinha acontecido. E aí, por estar irritado com a situação, ele falou para esse amigo, que era amigo dos dois em comum, para pedir para o irmão ir ajudá-lo. Porque assim eles terminariam mais rápido, ele já estava até um pouco irritado com essa situação. Se você fosse o irmão que estava consertando o armário, o que você faria? Você pediria ajuda? Você ficaria sozinho? Pediria ajuda dos dois, do irmão e do amigo, para resolver? Pense nisso. Agora a gente vai para uma segunda história que também é rapidinha e depois eu vou juntar os dois pontos para tratar do tema da mensagem dessa manhã. Um belo dia, uma pessoa simples estava em casa e aí alguém bate a porta. Quando ela abriu, ela viu que era o rei do seu país que foi visitá-la sem avisar. Obviamente, ela não estava esperando, né? Difícil que a gente espere a visita de um rei, são pessoas geralmente que a gente tem pouco acesso. Mas ela recebeu ali o rei na casa dela, sem estar esperando. A maioria das pessoas ficaria muito feliz com isso. Ficaria extasiado de saber que o rei veio até a sua casa para te visitar, para ter um tempo com você. E por ser uma pessoa que a gente tem pouco acesso, provavelmente a gente ia gostar de conversar, de tirar dúvidas, de aprender o que a gente pudesse com aquela pessoa, aprender com as experiências dela, para que isso também nos ajude a crescer, a nos desenvolver. Só que essa pessoa fez diferente. Ao invés de dar atenção ali, de dedicar o tempo dela ao rei, que separou parte do tempo dele para ir lá, e o tempo do rei, o nosso tempo é escasso como um todo, mas as atividades de um rei, elas são muito trabalhosas, são muito grandiosas, então ele separou um tempo para visitar essa pessoa e ela simplesmente deixou ele lá e continuou fazendo as atividades da casa, arrumando, limpando, cozinhando, mas não dedicou tempo e atenção ao rei. Se você fosse a pessoa que recebeu essa visita, qual seria o que você faria? Separaria tudo e dedicaria tempo a visitar o rei? Você arrumaria a sua casa para que ela tivesse mais organizada? Né? Às vezes as pessoas vão nos visitar e a gente fala, não repara na bagunça, né? Caso a casa estivesse bagunçada. Será que você deixaria tudo da melhor forma ou você pararia o que está fazendo para atender o rei? Esses dois pontos, eu já vou conectar essas histórias, o que, que elas têm a ver. O tema da mensagem, como eu falei, é a boa parte. E o que, que é essa boa parte? Quando a gente pensa sobre isso, é um pouco subjetivo. Eu contei duas histórias aqui, e aí vocês, pela experiência que vocês têm, pelas suas preferências, podem ter escolhido fazer uma coisa ou outra. Às vezes, para alguns ali na primeira história, ia ajudar o irmão, para outros ia dar atenção à visita que estava ali. Depende muito do que vocês analisaram. Na segunda história, acredito eu que a maioria das pessoas parasse ali para conversar com o rei, mas pode ser que outras quisessem organizar o ambiente para que tivesse mais de acordo com a grandeza de um rei, porque não é todo dia que nós recebemos esse tipo de visita. Então, essa boa parte é algo muito subjetivo, é algo que depende muito da nossa análise, que depende da nossa avaliação crítica, para saber o que realmente é melhor. E nós vemos, por exemplo, no livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, nas 7 cartas a gente vê ali que é pedido para que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nos é pedido que nós tenhamos atenção no que nós ouvimos, vindo da parte do Espírito, para que nós possamos colocar isso em prática. Então a gente precisa desenvolver os nossos ouvidos, a gente precisa desenvolver os nossos olhos, todos os nossos sentidos precisam ser desenvolvidos para que a gente absorva o que o Espírito tem a nos dizer e o que Deus tem a nos dizer também.
E para isso, então, para que a gente possa ouvir, a gente precisa analisar a situação para sempre escolher a melhor parte delas. E aí agora, então, conectando essas duas histórias, Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. E aí nem foi combinado, mas o Everton estava falando agora sobre Maria, e a gente vai falar hoje sobre Marta e Maria. Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. Que é basicamente uma mescla das duas histórias que eu trouxe no começo, ali com contextos um pouco diferentes, mas depois a gente vai conectar essas pontas aí para entender o que isso tem a nos dizer. Lucas 10, do 38 ao 42 diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Para a gente ter um pouco de contexto aqui, como eu falei, já foi falado um pouco sobre Maria, né, e não havia sido combinado, mas as coisas até se conectam. E também as aulas dominicais falando sobre serviço, né, também tem muito a ver com esse assunto. E para a gente entender um pouco mais desse contexto, então, da história, né? Aqui na cronologia bíblica, o primeiro encontro que nós temos relatado entre Jesus, Marta e Maria é nessa passagem aqui que está relatada no livro de Lucas, quando Jesus entra em um povoado e provavelmente esse povoado era em Betânia. A mulher que ungiu os pés de Jesus em Betânia, lá em Mateus 26, do 6 ao 13, a gente não precisa ir para lá agora, mas conta a história de uma mulher que ungiu os pés de Jesus e lá no Evangelho de Mateus não é citado o nome dessa mulher. Mas quando a gente vê em João, capítulo 11, versículo 2, e aí o Everton estava até no livro de João mesmo, então fica ali naquela mesma passagem. João, capítulo 11, versículo 2, diz o seguinte: versículos 1 e 2, né, para contextualizar. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Então, aquela mulher citada em Mateus, que não foi dado nome a ela, é Maria. João, ainda no capítulo 11, versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, a gente vê aqui que Marta, Maria e Lázaro eram amadas por Jesus, né? Nós já, provavelmente todos aqui já conhecem essa amizade que havia entre Jesus e esses três. E um outro ponto que eu achei interessante, ainda em João 11, no versículo 11. Aqui Jesus estava conversando com os discípulos, né? Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então Jesus aqui chama de nosso amigo. Então isso dá a entender que até os discípulos também conviviam junto ali com Marta e Maria e Lázaro. Até por Jesus também estar junto com eles, provavelmente os discípulos o acompanhavam muito ali nesses momentos. Então, para a gente entender esses pontos da boa parte, como foi citado aqui que Maria escolheu a boa parte, o que nós precisamos fazer então para escolher a boa parte e assim agradar ao nosso Senhor? Tem 3 pontos que eu separei aqui que eu gostaria de conversar com os irmãos. Primeiro, a gente precisa conhecer a boa parte para saber o que a gente precisa fazer. Depois de conhecer, nós precisamos escolher essa boa parte, porque não é suficiente você saber se você não colocar em prática. E conhecendo e escolhendo, depois a gente vai colher os frutos dessa boa parte que nós escolhemos. E aí a gente vai discorrer um pouco sobre esses 3 pontos, então, para a gente poder sempre ter essa visão da boa parte. Começando então por conhecer a boa parte, para que a gente conheça o que é essa boa parte, nós precisamos saber então o que é a boa parte e o que não é, porque a gente vai ter clareza ali do que nós devemos escolher. De acordo com o texto que nós lemos em Lucas, a boa parte significa escolher aquilo que é mais valioso e que é mais agradável a Deus. Nós tínhamos ali então 2 mulheres, cada uma delas escolheu fazer uma coisa, e Jesus escolheu uma dessas 2 como sendo a mais importante. A gente vai falar um pouco mais à frente também. Às vezes a gente olha para Marta como sendo alguém que fez o que era errado. Não necessariamente é verdade, ela só não escolheu o que era melhor, mas também não foi algo que ela fez ali
por má vontade ou por displicência. A gente vai ver um pouco mais sobre isso mais adiante. Mas essa boa parte, então, é o que agrada mais a Deus. E se a boa parte é o que agrada mais a Deus, a gente precisa, então, conhecer o que a palavra de Deus nos fala sobre ele. Porque se a gente quer agradar ao nosso Deus, não tem outra forma de fazer com consciência e com o coração limpo do que conhecer aquilo que ele pede para nós. E aí eu queria ler com os irmãos 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 14 a 17. 2 Timóteo 4, do 14 ao 17. Espera aí só um minuto. Eu anotei a passagem rápida. Espera aí. Segunda Timóteo 3, perdão. 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Um capítulo atrás. 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se nós queremos conhecer qual é a boa parte, se nós queremos conhecer o que Deus espera de nós, nós devemos recorrer à Bíblia, que é onde tem tudo o que Deus espera que nós façamos. Os versículos 14 e 15 aqui, eles falam sobre o fato de conhecer desde a infância, né, as sagradas letras, e aqui era Paulo se referindo a Timóteo. Isso não significa que quem conheceu a Cristo depois da sua infância não possa ter acesso à palavra, que é a mesma. Nós vemos aqui nos versículos 16 e 17 que fala que a Escritura ela é inspirada por Deus e é útil para todas essas coisas que estão relatadas aqui. Mas nós sabemos que para fazer aquilo que Deus espera, a gente precisa recorrer à Bíblia, que é a fonte verdadeira do que Deus espera de nós. E a palavra pode nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Certamente isso nos capacita, então, a tomar boas decisões e a fazer, então, a escolha pela melhor parte. E se nós conhecemos, então, o que é a boa parte, que é tudo aquilo que Deus pede para que nós façamos, a gente precisa saber também o que não é a boa parte. Porque pode ser que em alguns momentos a gente fique em dúvida ali do que é certo e do que é errado. Então a gente precisa também saber o que está do outro lado da moeda. E aí é um pouco óbvio, mas o que não é a boa parte é o que está mais distante da palavra de Deus. Então, se nós temos duas opções para escolher em qualquer coisa na nossa vida, o objetivo é que nós analisemos e entendamos então o que está mais de acordo com o que Deus espera de nós. Isso é o que Ele deseja que nós façamos. E aí, para isso, nós devemos conhecer a palavra. Isso não significa necessariamente também que para tomar boas decisões a gente precise saber a Bíblia inteira de cor, de capa a capa. Seria muito bom, e a gente tem esse desejo e esse objetivo de estudar e de aprender justamente para nos capacitar e para saber o que Deus espera de nós, mas não significa que a gente só vai conseguir fazer isso depois que a gente já tiver decorado a Bíblia inteira, porque isso é humanamente impossível. Felizmente, esse trabalho árduo de conhecer toda a palavra de toda a Bíblia, nós sabemos que é algo difícil que a gente deve se dedicar, mas nós temos alguém que nos ajuda nessa missão, que é o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que decidiram entregar a sua vida a Ele. João capítulo 14, versículos 25 e 26. João capítulo 14, 25 e 26. Diz o seguinte: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então nós vemos aqui que o Espírito ele nos faz lembrar do que Jesus falou, ele também nos ensina. Então é claro que a gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta nós orarmos pedindo a Deus por sabedoria e nunca abrir a Bíblia para aprender, porque isso não vai adiantar.
Mas o Espírito Santo ele nos auxilia nessa missão de conhecer a palavra de Deus para poder tomar as melhores decisões ali na nossa vida. Então, nós aprendemos que a boa parte é aquilo que Deus espera de nós, é o que está mais alinhado com o que Ele nos pede, e que a parte má, a parte que não é a melhor, é o que está mais distante do que Ele espera. E aí, como é que a gente escolhe, então, a boa parte, né? Nós já conhecemos o que é, agora nos resta escolher a boa parte. Para isso, a gente precisa de sabedoria para analisar cada situação da nossa vida e entender, então, o que é melhor e o que não é. Quem nos dá essa sabedoria também, felizmente, é o nosso Deus. Nós vemos em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Tiago 1, 5 e 6. Diz o seguinte: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, para que nós sejamos sábios, nós precisamos recorrer à Bíblia, precisamos estudar, precisamos nos dedicar, mas também precisamos pedir sabedoria a Deus, porque isso vai nos fazer entender melhor as situações da nossa vida, saber o que Deus espera de nós, para que assim nós realmente possamos fazer aquilo que Ele espera. E aí agora voltando para o texto de Marta e Maria, vamos voltar ali por favor em Lucas 10, do 38 ao 42. Quando a gente procura a sabedoria, a gente vê que as duas irmãs ali, cada uma decidiu fazer uma coisa, e uma delas agradou mais ao Senhor do que a outra. E aí, como eu falei mais anteriormente, às vezes a gente olha a Marta como se fosse alguém que fez algo que era errado. Como se fosse alguém que, por livre e espontânea vontade, foi displicente e quis fazer algo que não agradasse a Deus. Isso não é necessariamente verdade, porque Marta, ela também estava servindo. Ela estava cuidando da casa. Não é que ela deixou Jesus em casa e foi para fora fazer alguma outra coisa. Pode ser que ela estivesse arrumando a casa justamente para receber melhor. E aí, conectando com aquelas histórias que eu trouxe no começo, que são histórias fictícias, ela recebeu ali um rei, então era a melhor visita que ela poderia ter recebido, mas por outro lado, tinham afazeres, tinham coisas ali para fazer na casa, e ela estava se dedicando a isso, talvez justamente para ter um ambiente mais agradável ali para receber a Jesus. Só que a gente vê aqui Jesus falando com ela no versículo 41, que Jesus respondeu a ela, né? Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Então, o fato dela estar ali preocupada com um monte de coisa, com limpar, com varrer, com fazer isso e aquilo, fez com que ela não tivesse foco para analisar o que seria melhor. É claro que é bom você cuidar da sua casa, é claro que é bom ter um ambiente agradável, é claro que seria melhor ter uma casa organizada para receber Jesus do que ter uma casa desorganizada. Mas uma vez que ele estivesse lá, cabia a Marta, então, tomar essa decisão de abrir mão do que ela estava fazendo para aprender ali do mestre. Porque é um momento que certamente todos nós gostaríamos de ter a oportunidade. Nós sabemos que Jesus segue vivo, está aqui em nosso meio, mas aqui ele estava fisicamente visitando essas duas irmãs e ela poderia ter escolhido, então, a outra parte. Mas, na verdade, ela escolheu ocupar a mente dela com coisas que desviaram um pouco o foco e fez com que ela escolhesse a parte que não era a melhor. Então a gente entendeu o que é a boa parte e o que não é. A gente entendeu como escolher, que é com sabedoria, que a gente adquire tanto estudando a Bíblia quanto pedindo a Deus e aplicando isso no dia a dia. Então agora, depois de fazer tudo isso, como que a gente colhe os frutos dessa boa parte? O que a gente consegue adquirir com isso? Para que a gente colha esses bons frutos, nós precisamos estar fiéis até o fim das nossas vidas. Esse exemplo que eu trouxe aqui de Marta e Maria foi apenas um exemplo entre tantos da Bíblia, né? Retrata uma situação que aconteceu ali. Mas na nossa vida a gente tem várias situações similares a essa, não necessariamente com Jesus fisicamente ao nosso lado, mas que nós temos ali 2, 3, 4 opções a decidir. E nem sempre é fácil tomar essa decisão, né? Meu pai fala que se fosse fácil todo mundo faria. E não é verdade, né? Se fosse algo simples, a gente nem precisaria pensar. Mas às vezes a gente tem diferentes opções para tomar e como eu falei, às vezes as duas opções elas são muito contrastantes uma da outra. Então, às vezes uma claramente é ruim e a outra claramente é boa. Quando a gente vê o exemplo do bom samaritano, por exemplo, era muito claro ali a opção boa e a ruim.
A ruim era deixá-lo ali, sem ajudar, e a boa era parar e se dedicar. Um contraste era mais evidente. Mas nesse caso de Marta e Maria, pode ser que Marta enxergasse que ela estava fazendo o melhor porque ela queria deixar a casa dela mais agradável e mais confortável. Então, às vezes, essa linha ela é muito tênue. É justamente por isso que a gente precisa da sabedoria de Deus, para que Ele nos dê esse senso crítico de entender e analisar, tá, o que é melhor eu fazer aqui? O que Jesus vai se agradar mais? E aí a gente recorre à sabedoria e recorre à palavra de Deus para aprender tudo isso. Não é fácil, né? Não é simples. Nós sabemos que a vida do cristão ela é abençoada porque Deus está sempre conosco. Mas nós temos desafios, nós temos dificuldades, nós temos lutas durante todos os dias da nossa vida. A parte boa é que nós também sabemos o final. A gente sabe como essa história termina, a depender de como nós tomamos as nossas decisões. E aí agora mais um texto, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, se a gente se colocar literalmente aqui numa situação de ter dois caminhos, um é amplo e o outro é apertado. É claro que é muito mais confortável você ir pelo que é amplo, é muito mais fácil. Você ir pelo caminho apertado, você vai precisar ali se rastejar, às vezes, você vai ter dificuldades, você vai ter lutas. Mas o lado positivo, justamente, é a gente saber qual é o final desse caminho e qual é o final desse. Então, esse pode ser um ponto que nos ajuda muito sempre que a gente tiver alguma decisão a tomar na nossa vida. Então, por mais difícil que seja, nós sabemos a recompensa. Então, com a sabedoria que nós temos de Deus e que nós adquirimos estudando a sua palavra, a gente vai saber qual decisão tomar sempre que a gente tiver alguma situação difícil. E, claro, a gente não vai ter todas as respostas, mas nós sempre podemos acessar o nosso Deus para nos ajudar por meio da oração a tirar as nossas dúvidas, confortar o nosso coração e nos mostrar qual que é o melhor caminho a escolher. Então, depois da gente ter aprendido qual é a boa parte, como a gente escolhe e quais são os frutos dessa boa parte, o que resta a cada um de nós é buscar essa sabedoria para poder, então, escolher a boa parte em tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. Como diz em Lucas 10, 42, felizmente, e aí a gente vê essa segunda parte do versículo, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. E essa coisa é ouvir e praticar a palavra de Deus, é fazer aquilo que Ele espera de nós. Então, esse pouco, como eu falei, não significa que é fácil, não significa que não teremos desafios, mas sabendo já dos destinos e tendo sabedoria, a gente vai então conseguir escolher o que é melhor. Nós vemos aqui que Jesus fala, né? Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, da mesma forma que a boa parte não foi tirada de Maria, e aí Maria tinha a vida dela ali, com seus desafios, suas dificuldades, suas atividades, eu não sei qual é a sua boa parte. Eu não sei quais são os seus desafios, eu não sei quais são as lutas que você enfrenta, mas você precisa saber qual é a boa parte em tudo aquilo que você faz na sua vida. E para mim é a mesma coisa. Vocês não sabem qual é a minha boa parte, mas eu preciso saber qual é. Eu preciso me preparar, eu preciso estudar, preciso aprender, preciso pedir a direção de Deus para que eu sempre escolha essa boa parte, que não é fácil, que é desafiadora. Geralmente vai de encontro ao que o mundo fala. Geralmente o que o mundo fala para a gente fazer é justamente ir pelo caminho mais largo, que é mais fácil e mais cômodo, mas nós sabemos o que nós devemos fazer. Então, que nós possamos nos esforçar, sempre fazer a vontade de Deus, para que, assim como a boa parte não foi tirada de Maria, que não seja tirada de nós também. Porque por mais desafiador que seja, por mais difícil que seja, nós sabemos que vale a pena e que compensa seguir o caminho do Senhor até o fim. Que Deus nos abençoe.